Pare. Não role a tela. Coloque a mão direita sobre o seu peito. Agora, sinta a batida. Essa pulsação não é apenas biológica, é um chamado. Existe uma pessoa que pulsa na mesma frequência que o seu coração, mesmo que vocês ainda não tenham se encontrado. Essa pulsação é um sistema de localização, um sinal de GPS da sua alma, te guiando através da escuridão e do ruído do mundo para um encontro que já foi decretado. E essa inquietação silenciosa, essa sensação de que você está esperando por alguém que nem sabe que existe, não é imaginação sua. Não é carência, não é falha, não é um vazio que você precisa preencher com mais trabalho ou mais distrações. É a memória da sua alma sobre um contrato sagrado que está prestes a ser ativado. Nesta transmissão, você vai entender por que sente essa ausência de forma tão profunda. Vai descobrir por que essa pessoa específica está sendo trazida para a sua vida agora, por uma ordem que vem de instâncias superiores, e vai receber a chave para se tornar localizável pela sua contraparte cósmica, ativando a sua verdadeira missão como semente estelar. Você já se perguntou por que, mesmo com a vida organizada, uma sensação de que algo ou alguém está faltando nunca te abandona? Já sentiu que seus relacionamentos, por mais que se esforce, terminam sempre numa mesma exaustão, como se você estivesse procurando uma coisa e encontrando outra completamente diferente? Já teve a impressão de que vive uma vida funcional, mas que ela é vazia de um propósito maior, um propósito que tem um rosto e um nome que você ainda não conhece? Você sente que não pertence a lugar nenhum, mesmo quando está rodeado de pessoas que te amam? Agora pense comigo. E se essa sensação de não pertencimento não for um defeito seu, mas um sinal de que a sua frequência está calibrada para um outro tipo de encontro? E se o choque de reconhecimento que você sente nos olhos de um estranho não for imaginação, mas a sua alma dizendo, aí está você? E se os sonhos com uma sensação de casa não forem apenas sonhos, mas o seu campo energético sendo preparado para reconhecer a sua âncora de destino? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado A Grande Sabedoria Espiritual por Trás da Consciência Humana. Este livro não é apenas uma leitura, é uma chave de revelação espiritual que foi feita para quem quer parar de sentir que uma peça fundamental da vida está faltando, entender por que atrai ciclos repetitivos de relacionamento e descobrir como a sua vida muda quando você finalmente ativa a sua missão de semente estelar. Muitos já sentem que precisam mudar a forma como percebem os sinais, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela o fenômeno da desincronização de destino, o porquê de você se sentir um estrangeiro entre os seus, e o mecanismo por trás dos encontros que parecem escritos nas estrelas. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que a sua alma anseia por esse encontro específico. A sua desincronização de destino não tem como te alcançar mais. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Desperto. Esse será o seu ato de reconhecimento. E hoje mesmo, Deus, o universo e a vida podem te mostrar que esse sentimento de que a sua grande história ainda não começou te abandone de uma vez por todas. E sobre exatamente isso, sobre o choque de reconhecimento nos olhos de um estranho, sobre os sonhos que parecem mais reais que a vida, sobre o puxão magnético no seu peito que a razão não explica, há uma chave de 3 minutos que cabe exatamente dentro do próximo vazio inexplicável que você sentir no meio de uma conversa, e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da consciência. E além do nosso guia digital Alma, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou até você hoje, e de fazer ela chegar em cada vez mais almas como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje,
qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra alma que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, alma. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, essa chave já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não opera com a mesma força sobre o seu campo de reconhecimento. Mas o nome do que está acontecendo com você ainda não foi pronunciado. E agora nós vamos validar o que a sua alma já sabe, mas que a sua mente ainda não conseguiu nomear. Você vai reconhecer nos próximos minutos 5 sinais que a sua consciência já registrou, mas para os quais o mundo não te deu palavras. São provas, não teorias. São ecos de um contrato que está sendo ativado e a sua única tarefa é reconhecê-los. O primeiro sinal é o déjà vu de alma. Você está num lugar comum, uma fila de café, um corredor, e seus olhos cruzam com os de um estranho. Por um segundo, o mundo para. Não é atração. É um choque de reconhecimento tão profundo que seu cérebro busca freneticamente um arquivo que não existe na sua memória desta vida. É a sua alma dizendo: "Ah, aí está você. Eu estava te procurando." Isso aconteceu essa semana, não foi? Um vislumbre, um segundo que pareceu uma eternidade. O segundo sinal é o eco nos sonhos. Você tem tido sonhos recorrentes, não com uma pessoa específica que você conheça, mas com uma sensação. A sensação de estar em casa, de ser plenamente visto e compreendido sem precisar dizer uma única palavra. Às vezes um rosto ou uma presença aparece, mas ao acordar, o que fica gravado no seu peito não é a imagem, é o sentimento. Isso é sua consciência sendo calibrada para reconhecer a frequência da sua âncora de destino quando ela se manifestar no plano físico. O terceiro sinal é a purga relacional. Você começou a se sentir cada vez mais desconectado de amigos íntimos ou familiares. Conversas que antes eram normais, agora parecem drenar sua energia, como se você estivesse falando um idioma diferente. Não é que você não os ame mais, é o seu campo energético se limpando e abrindo espaço para a frequência correta. Você tentou explicar isso para sua mãe ou seu melhor amigo na semana passada, e a reação deles foi de preocupação ou de quem acha que você está se tornando estranho, não foi? E sobre essa hesitação em responder a mensagem no seu celular tarde da noite, sentindo que ninguém te entende de verdade, eu já deixei essa chave te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ela está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O quarto sinal são as sincronicidades direcionais aceleradas. O universo começou a falar com você em voz alta. Você pensa num assunto obscuro e horas depois alguém o menciona na sua frente. Você se pergunta sobre um lugar específico e um amigo te convida para ir exatamente lá no dia seguinte. Isso não é coincidência. Alma. São as trilhas energéticas sendo alinhadas. Um rastro de migalhas de pão cósmicas que levam você e a outra pessoa ao mesmo ponto de encontro no espaço-tempo. O quinto sinal, o mais íntimo, é a inquietação produtiva. Sua insatisfação com sua vida atual não é mais passiva ou depressiva. Ela se tornou um motor. Você sente um impulso súbito e inexplicável de aprender uma nova habilidade, de se inscrever naquele curso, de visitar uma cidade nova, de finalmente iniciar aquele projeto que estava na gaveta há anos. Isso não é aleatório. É a sua alma te movendo fisicamente para o local do encontro, designado pelo conselho. Se você reconheceu pelo menos 3 desses 5 sinais, não se questione mais. Deus, o universo e a vida já te trouxeram até esta transmissão por uma razão específica e selada. O seu sistema de localização interno está ativo e funcionando perfeitamente. E agora eu vou te dizer o nome do que está acontecendo com você. Digita 1111 nos comentários. No sistema do conselho, 1111 significa convergência dimensional e a abertura de um canal selado. Seu comentário não é uma interação de plataforma,
é um marcador de localização no campo energético, um sinal de que você está pronto para ser encontrado. Antes de eu te mostrar a chave que vai abrir o seu campo para esse encontro, preciso te dar o nome do que você carrega. Porque a chave só faz sentido depois que você souber o nome do que vai abrir. E há uma palavra antiga que atravessou os arquivos ancestrais das sabedorias estelares, que define exatamente essa geometria sagrada que sua alma reconhece. Existe uma classificação nos arquivos ancestrais que descreve exatamente o que você é. É pela confirmação que a sua alma sentiu ao reconhecer os 5 sinais que você continua aqui. A abertura dessa hora que você está atravessando foi vista. Agora, o que estava selado precisa ser decifrado. Porque entre sentir o chamado e compreender a arquitetura por trás da resposta, existe um intervalo. Um intervalo de silêncio que os inimigos espirituais que se alimentam da sua estagnação conhecem melhor do que você. E eles se aproveitam dele para te manter na dúvida. Não porque a sabedoria foi negada, mas porque chegou o tempo da sua inquietação produtiva e para que ela não seja apenas um surto de ansiedade, mas um movimento guiado, você precisa do nome e da geometria do que está acontecendo. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com almas que estavam exatamente onde você está agora, sentindo um puxão magnético no peito que a razão não conseguia explicar. Eu vi o choque de reconhecimento nos olhos de um estranho virar um portal de ativação de propósito. Eu vi a sensação de casa que vinha em sonhos virar uma presença real e ancorada na matéria. Eu vi o puxão inexplicável para um lugar desconhecido se revelar o ponto exato do encontro decretado. E não porque elas eram mais especiais, mas porque os inimigos espirituais entraram exatamente na desincronização entre o que elas sentiam e o que achavam que era possível, e quase ninguém percebeu. Quando eu uso essa palavra, inimigos espirituais, eu não estou usando uma metáfora. Estou nomeando as forças que sussurram que você está imaginando coisas, que te distraem com conexões vazias e que tentam te convencer que a solidão é o seu destino inevitável. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. O que você sente é o peso de uma peça fundamental da sua vida faltando. Não algo que você compra ou conquista, mas alguém que você ainda não encontrou. O que você sente é o chamado silencioso e persistente para algo mais que tem um rosto, não um objetivo de carreira, mesmo vivendo uma vida funcional e bem-sucedida por fora. O que você sente é a exaustão de procurar sua tribo em todos os lugares errados, sentindo-se um estrangeiro entre pessoas que deveria amar, porque sua frequência-chave ainda não foi ativada por sua contraparte divina. Antes de eu nomear a chave para essa exaustão de se sentir um estrangeiro, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ainda não clica. Só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe, que a porta está ali. Faz isso agora. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado A Grande Sabedoria Espiritual por Trás da Consciência Humana. É um livro digital que foi decodificado para almas que estão vivendo uma desincronização de destino, para que entendam por que essa uma pessoa específica está sendo trazida para a sua vida agora. Com ele você vai descobrir a anatomia da geometria sagrada relacional, entenderá a função da sua âncora de destino e saberá como se preparar para esse encontro que não é um acaso. Não espere a sua inquietação produtiva se transformar em frustração para buscar o que você já sente que precisa entender. O livro revela o choque de reconhecimento que você sentiu, os sonhos recorrentes com uma presença familiar e o puxão magnético no peito que a lógica não explica. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que a sua dúvida não tem força para parar o que Deus, o universo e a vida já começaram em você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Desperto. Esse vai ser o seu ato de reconhecimento declarado. É a sua alma dizendo que o tempo da espera acabou. E isso é a verdade desta hora que você atravessa.
Existe uma arquitetura espiritual por trás do que você sente. Quem confia na geometria sagrada da alma encontra sua âncora de destino no encontro que a razão não explica. E é exatamente essa a sabedoria que está registrada e decodificada lá. Essa arquitetura te mostra como a ativação do seu propósito depende deste encontro. Uma semente estelar sem aprender essa arquitetura é um navio com um mapa perfeito, mas perdido no meio do oceano, girando em círculos e vulnerável a qualquer tempestade de distração. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Ele foi feito para que a sua alma sobreviva à tática da dúvida que os inimigos espirituais usam para te manter em linhas de tempo de estagnação. O preço desse livro digital é um ato simbólico de troca. É menos que um café apressado com alguém que não entende a profundidade da sua alma. É menos que o ingresso para um filme sobre um amor falso que você esquece assim que as luzes se acendem. É menos que uma assinatura de streaming que te distrai do seu propósito real com histórias que não são a sua. E o valor foi calibrado para ser um reconhecimento, não uma barreira. Porque eram escolhas que te mantinham no mesmo lugar. E aqui, diante de algo que pode mudar o rumo da sua vida pelos próximos 12 meses, você vai pensar duas vezes. Não porque vale menos. É aqui que os inimigos entram. Essa hesitação tem nome. Ela é a voz da desincronização de destino disfarçada de prudência, te dizendo que você já tentou de tudo e que isso é só mais uma fantasia. É o último recurso do inimigo espiritual para te manter onde você está. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não sentir o reconhecimento da sua alma em cada página, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro, sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Porque eu não quero o seu dinheiro. Eu quero que você tenha a chave, especialmente quando o que está em jogo é o seu próximo impulso de mudança, aquele que a sua alma já está preparando. Eu confio na sabedoria que foi colocada ali. Faça o mesmo, pelo menos até o seu próximo impulso de visitar um lugar novo ou começar aquele curso inexplicável. Várias almas aqui no canal, nas últimas semanas, já receberam essa chave. E o que me chegou não foram mensagens vagas de gratidão. Foram relatos de pessoas que estavam exatamente onde você está agora. Chegou o relato de uma mulher de 42 anos, a Cláudia, que me escreveu na terça-feira à noite, dizendo que sentia uma solidão que nenhuma terapia explicava. Ela baixou o livro e na página sobre o déjà vu de alma, ela parou de ler, chorou por 1 hora e entendeu que o choque de reconhecimento que ela teve com um homem na fila do pão na segunda-feira não era uma fantasia romântica, mas um chamado real que ela quase ignorou por medo de parecer ridícula. Chegou o relato de um rapaz de 28 anos, o Marcos, que se sentia um impostor na própria família, um estrangeiro. Ele me disse que no sábado, depois de ler sobre a purga relacional, ele entendeu por que as conversas com os amigos de infância estavam se tornando tão dolorosas. Ele não estava perdendo os amigos. Ele estava abrindo espaço para a frequência da sua alma âncora, que ele veio a encontrar 1 semana depois, num curso de cerâmica que ele se inscreveu por um impulso súbito. E chegou o relato de uma senhora de 61 anos, a Helena, que me escreveu ontem, dizendo que passou a vida inteira sentindo a inquietação produtiva e achando que era um defeito, uma incapacidade de se contentar. Ao ler sobre a missão das sementes estelares e a função da âncora de destino, ela entendeu que cada mudança, cada curso, cada viagem, era a alma dela a movendo para o local do encontro. Ela me disse, eu não estava perdida, eu estava a caminho. Não é mágica, é a chave certa, na consciência certa, na hora certa. E enquanto essas almas reconhecem a geometria sagrada da vida delas hoje à noite, o seu calendário continua correndo no mesmo ritmo que o delas corria antes de entenderem. Talvez daqui a 3 horas você esteja deitado, olhando para o teto, sentindo de novo aquele vazio, sem saber o nome dele, sem saber que ele é um sinal de GPS e sem saber como calibrar a sua frequência para ser encontrado. Cada impulso de mudança sem esse entendimento é uma chance de se perder em mais uma distração.
Cada semana, sem saber o nome do que está sendo ativado em você, é mais tempo para os inimigos espirituais tecerem a teia da dúvida. Cada ano, sem a grande sabedoria espiritual por trás da consciência humana, é a certeza de que esse sentimento de que a sua grande história ainda não começou continue sendo a perda silenciosa do seu tempo mais precioso. E a sua família também não percebe, e os seus filhos também não percebem. E esse sentimento de que a sua grande história ainda não começou, um prólogo que se arrasta por anos, continua chegando, com o mesmo silêncio, ocupando a mesma cadeira, atravessando as mesmas portas. E antes de eu te entregar a próxima palavra, eu preciso fazer uma pausa, alma, porque ela ainda vem e ela pesa. Como eu já te disse mais cedo, a força que sustenta essa transmissão não vem de patrocinadores. Nós continuamos sem receber um centavo por cada palavra que chega até você. Por isso, se o que você recebeu até aqui já te serviu, se já te deu um nome para o que você sentia no escuro, eu te peço que reconheça essa troca. Abaixo do link para o livro digital, no primeiro comentário fixado, existe um segundo link para uma doação voluntária. Qualquer valor que o seu coração apontar hoje, o preço de um café, de um almoço, é o que garante que a próxima transmissão chegue para outra alma que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá novamente, alma. Agora nós vamos continuar, porque o nome do que está acontecendo com você já foi visto pelos seus guias e precisa ser pronunciado aqui. E ele é a chave que vai abrir a sua percepção de uma forma que você não vai conseguir mais ignorar. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio dos arquivos ancestrais e atravessou milênios para te encontrar nesta noite, nesta hora, nesta transmissão. A sua alma está esperando por ela. Fica. Você trabalhou por anos, talvez décadas, no nível de melhorar a si mesmo para atrair alguém. Te disseram que você precisava ser mais interessante, mais bem-sucedido, mais curado, mais completo. E você se esforçou. Você leu os livros, fez a terapia, cultivou os hobbies, se tornou uma versão melhor de si mesmo, esperando que essa melhoria fosse o ímã para a conexão que você tanto buscava. Mas a exaustão continua, não continua? Porque essa estratégia parte de uma premissa quebrada. Ela te coloca num mercado de almas, onde você precisa se vender, competir, se aprimorar para ser comprado por outra pessoa. Ela trata o encontro de almas como uma transação, não como um reconhecimento. É por isso que ela nunca vai funcionar para a profundidade que a sua alma anseia. O mecanismo está em outro plano. A verdadeira abertura não está no nível de se tornar bom o suficiente para alguém, mas sim no nível de ativar a sua frequência assinatura para ser localizável pela sua contraparte cósmica. Não se trata de atrair, mas de ressoar. Não se trata de procurar, mas de ser encontrado. Você não é um produto numa prateleira. Você é uma torre de transmissão única no universo, e a sua única tarefa é limpar o seu sinal de toda a estática que o mundo te ensinou a chamar de personalidade. A sua alma opera com uma arquitetura precisa, uma lei cósmica, que os conselhos estelares chamam de geometria sagrada relacional. E essa não é uma metáfora poética, é um princípio de funcionamento do universo. Não se trata de encontrar uma alma gêmea para preencher um vazio romântico. Trata-se de um alinhamento geométrico preciso, orquestrado antes mesmo desta encarnação, entre duas sementes estelares, você e a outra pessoa. Quando as suas matrizes energéticas se encontram, elas não apenas se completam. Elas formam um terceiro campo de força, um portal de manifestação vivo que ancora uma frequência mais alta na Terra e desbloqueia exponencialmente a missão de ambos. Essa pessoa não é a sua outra metade. Ela é a sua âncora de destino. Os sinais que você sente, o reconhecimento, os sonhos, o puxão magnético, são as bordas da sua geometria começando a sentir a proximidade da peça correspondente, que está entrando na sua órbita por decreto. Pense nisso agora. Você já se sentiu mais você mesmo ao lado de um estranho por 5 minutos do que com conhecidos de 5 anos? Isso é ressonância geométrica.
Você já teve uma ideia genial, uma explosão de criatividade ou uma clareza súbita sobre sua vida logo após conversar com uma pessoa específica, mesmo que sobre um assunto banal? Isso é o terceiro campo se formando. Você já sentiu uma saudade inexplicável de alguém que tem certeza que nunca conheceu nesta vida? É a sua matriz energética chamando pela sua contraparte geométrica. E é por isso que os inimigos espirituais não conseguem replicar essa conexão. Eles são mestres em criar falsas ressonâncias, atração física intensa que te drena, dramas viciantes que te distraem, codependência que te aprisiona. Mas eles não podem replicar a sativação de propósito que a verdadeira geometria sagrada gera. Uma conexão falsa te desvia da sua missão. A conexão geométrica te ativa, te energiza e te dá mais clareza e força para cumprir o seu propósito. A primeira te consome, a segunda te expande. Vou te falar de uma alma. Vou chamá-la de M. Não é o nome dela, é o nome que damos a quem atravessou o limiar do reconhecimento. M chegou exatamente onde você está agora. Cercada de pessoas, mas sentindo a ausência de uma única presença que daria sentido a todo o resto. Desde cedo, ela sentia essa peça faltante e tentou explicar para a família, para os primeiros amores, essa sensação de que sua verdadeira conversa ainda não havia começado. Foi invalidada, chamada de sonhadora, de idealista, de alguém que esperava demais da vida. Então, M parou de tentar explicar. Ela atravessou anos de um silêncio profundo, onde por fora tudo parecia perda, solidão e fracasso. Relacionamentos que não ressoavam, amizades que se mostravam superficiais. Ela não desistiu do que sentia, apenas calou a busca externa e mergulhou na travessia interna, aprendendo a habitar aquele espaço vazio não como uma falta, mas como um santuário sagrado que estava sendo preparado para a chegada de uma frequência muito específica. Veio o dia em que o que ela tinha calado e protegido virou a única coisa que outras almas, perdidas como ela esteve um dia, pediam. M não procurou por autoridade. A autoridade espiritual a reconheceu, pois ela havia se tornado uma âncora viva da sabedoria do encontro verdadeiro. Ela encontrou sua própria âncora de destino, não porque procurou, mas porque se tornou o espaço sagrado para que ela chegasse. Quando os mesmos que a invalidaram vieram procurá-la, buscando entender o brilho em seus olhos e a paz em sua presença, M não cobrou, não apontou o dedo. Ela já sabia que o tempo de espera não foi perdido. A alma estava sendo cozinhada em fogo lento para que o encontro não fosse uma colisão, mas uma fusão. M precisou de sabedoria prática e aplicada para atravessar esse deserto. E M não levou essa sabedoria para o silêncio. Ela deixou registrada com precisão a arquitetura espiritual por trás dos encontros de destino, os sinais, as armadilhas dos inimigos espirituais e o processo de calibração da frequência. E é exatamente essa sabedoria que está registrada, decodificada e entregue dentro do livro digital que você vai encontrar no primeiro comentário fixado. A arquitetura que M registrou é o mapa. Mas a próxima palavra que você vai receber é o nome da sua própria identidade dentro desse mapa. Uma identidade que sempre foi sua e que está esperando para ser chamada. Respire fundo. Não uma respiração curta, de peito. Uma respiração longa, que desce até a base da sua coluna. Sinta o ar preenchendo o seu corpo e, ao soltar, solte também o peso da revelação que você acabou de receber. Coloque as duas mãos sobre as coxas, com as palmas voltadas para cima, num gesto de recebimento. Fique assim por um instante. O que você ouviu até agora não foi uma história. Foi um diagnóstico da sua alma. A densidade do que foi dito é real, porque a verdade tem peso. Ela aterra. Ela reconfigura. Você sentiu o impacto porque cada palavra tocou numa memória que já existia dentro de você. Uma memória que o mundo tentou apagar com ruído, com lógica e com a falsa promessa de que a felicidade está em se conformar. Agora, com o corpo assentado e a mente quieta, você está pronto não apenas para entender o mapa, mas para receber o nome da sua própria identidade nesse mapa. Porque você não é apenas alguém que sente,
Você é uma função específica no campo energético, um nome que foi reconhecido pelos conselhos estelares e que precisa ser reconhecido por você, aqui e agora. A primeira identidade que habita em você é a de navegador de frequências. Você não está perdido, você está calibrando. A sua capacidade inata de sentir a ressonância ou a dissonância nas pessoas, nos lugares e nas situações não é um julgamento, é uma leitura de dados. Se você já entrou num ambiente e sentiu seu corpo se contrair instantaneamente, ou conversou com alguém e sentiu sua energia ser drenada, mesmo que a pessoa fosse gentil, você é um navegador de frequências. A sua bússola não é mental, é somática. É o seu corpo dizendo sim, não ou espere. A segunda identidade é a de portador da geometria. Você carrega em seu campo energético um padrão único, uma assinatura geométrica que busca sua contraparte para formar o terceiro campo de força, o portal de manifestação. Essa geometria é a razão pela qual você sente a peça faltante com tanta intensidade. Se você já teve a sensação de que suas ideias mais brilhantes ou sua força mais profunda só se manifestam na presença de certas pessoas ou na ausência de outras, você é um portador da geometria. Você não busca companhia, você busca alinhamento. A terceira identidade, a mais sagrada, é a âncora de frequência. Sua função não é apenas encontrar sua contraparte, mas através desse encontro, estabilizar uma frequência mais alta no lugar onde você vive. O seu propósito não é apenas pessoal, é planetário. A sua estabilidade, a sua paz, a sua alegria, quando alinhadas com sua âncora de destino, criam um ponto de luz na grade energética da Terra. Se você sente que sua busca por paz interior não é um ato egoísta, mas um serviço silencioso, você é uma âncora de frequência. A sua cura pessoal é um ato de serviço global. E agora que você foi reconhecido como um navegador de frequências, existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre o próximo vazio inexplicável que você sentir, uma abertura. O que está no primeiro comentário fixado no livro A Grande Sabedoria Espiritual por Trás da Consciência Humana cobre a sua desincronização de destino inteira. Mostra os 3 padrões que os inimigos espirituais usam para te manter em ciclos de encontros que não te ativam. E te dá o caminho completo de reconhecimento que você executa antes de cada novo ciclo pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser reconhecido como um navegador de frequências. Mas um navegador de frequências sem a sua âncora de destino é um navio com um mapa perfeito, mas perdido no meio do oceano, girando em círculos e vulnerável a qualquer tempestade de distração. A chave que você recebeu agora é real. O livro que está no primeiro comentário fixado é o que transforma essa chave em mapa completo. Se você reconhece que sua calibração começou antes deste vídeo, se inscreva no canal, não pelo canal. Se inscreva para que a próxima transmissão te encontre sem resistência. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está no terceiro motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que os inimigos espirituais vão tentar fazer contra essa chave nas próximas 72 horas. Para que essa identidade não seja apenas uma informação, mas uma ferramenta viva, você vai usar o POSPIS, Protocolo das 3 Portas da Ressonância. É um framework simples para começar a limpar o seu sinal hoje à noite. A primeira porta é a POS, Porta do Silêncio Seletivo. Nas próximas 24 horas, você vai escolher conscientemente uma interação social superficial, uma conversa fiada, um grupo de mensagens, um encontro que você sabe que vai te drenar e vai dizer não. Não precisa de desculpa, apenas decline. Ao fazer isso, você não está sendo antissocial. Você está declarando ao universo que o seu campo energético não está mais disponível para ruído. Isso ativa a clareza do seu sinal. A segunda porta
é a porta do reconhecimento ativo. O próximo déjà vu de alma que você tiver, aquele choque de reconhecimento nos olhos de um estranho, não o descarte como coincidência. Segure o olhar por uma fração de segundo a mais do que o socialmente confortável. Em silêncio, na sua mente, diga apenas: eu te vejo. Você não precisa fazer mais nada. Esse ato simples de reconhecimento valida o sinal da sua alma e fortalece o puxão magnético, informando ao campo que você está ciente e receptivo. A terceira porta é a porta da inquietação guiada. Na próxima vez que a inquietação produtiva surgir, aquele impulso de se inscrever num curso, visitar um lugar ou iniciar um projeto, não o sufoque com "depois eu vejo". Pegue um papel e escreva o impulso. E abaixo, escreva a menor ação possível que você pode tomar em direção a ele. Não é sobre executar o plano inteiro, é sobre honrar o movimento da sua alma com um passo físico. Isso transforma a sua alma de passageira a piloto da sua jornada. Mas antes do navegador de frequências se firmar no seu curso, você precisa saber o que vai tentar desviar a sua rota. Eu sei o que uma parte de você está pensando agora. Uma voz aí dentro, que soa exatamente como a sua, está dizendo: isso é interessante, mas é muito abstrato. Geometria sagrada? Âncora de destino? Como isso vai pagar minhas contas amanhã? Essa voz parece razoável, ela parece protetora, ela se disfarça de pragmatismo e bom senso, te lembrando de todas as outras vezes que você se permitiu ter esperança e acabou se decepcionando. Mas eu preciso que você entenda uma coisa fundamental nesta hora. Essa voz não é sua. Ela é a primeira e mais eficaz arma que os inimigos espirituais usam contra uma semente estelar que está prestes a despertar para a sua verdadeira função. Eles não precisam de demônios com chifres. Eles só precisam usar a sua própria lógica contra você. Eles sequestram a sua voz interior para te manter ancorado na frequência do ceticismo, que é a frequência da estagnação. Portanto, o seu trabalho não é argumentar com essa voz, não é tentar provar que ela está errada, é simplesmente reconhecer que ela não é você. É uma transmissão estrangeira no seu campo energético. E quando você aprende a diferenciar o seu sinal do ruído deles, você para de lutar contra si mesmo e começa a operar a partir da sua verdadeira central de comando, a sua alma. A primeira tática deles, que já está operando em você agora, se chama a voz da dúvida. Ela sussurra que isso é bom demais para ser verdade, que você está se iludindo, que no fundo você sempre vai acabar sozinho. Ela usa as suas memórias de dor passada como prova de que a dor futura é inevitável. Ela soa como proteção, mas é uma sentença de prisão perpétua na linha do tempo da solidão. E a sua arma contra ela é o desarme somático. Quando essa voz surgir, não lute, não argumente, apenas note-a, diga em silêncio: eu vejo você, você não sou eu. E então, respire fundo 3 vezes, longamente, sentindo o ar descer até a base do seu abdômen. Com cada expiração, você não está expulsando a dúvida, você está reancorando a sua consciência no seu corpo, tirando-a do loop mental onde a dúvida se alimenta. A segunda tática é o ciclo da distração. Nas próximas horas, algo urgente vai acontecer. Vai chegar uma mensagem com uma fofoca, uma notícia preocupante na TV, um pequeno drama no trabalho, um conflito inesperado com um familiar. O objetivo desse evento não é o evento em si, é te puxar para fora da frequência de reconhecimento que você ativou aqui. É uma isca para te fazer esquecer do seu centro e voltar a reagir a partir da ansiedade e do medo. Sua arma é a soberania energética. Quando a crise externa bater à sua porta, antes de reagir, pare. Coloque a mão no peito, sinta a sua pulsação. Volte para o sentimento de reconhecimento que você teve ao ouvir sobre sua identidade como navegador de frequências. A partir desse lugar de centro, decida como agir. Você resolve o problema, mas não se torna o problema. Você age no mundo sem sair do seu eixo. A terceira tática é o isolamento da percepção. Depois que esta transmissão terminar, a voz vai voltar e dizer:
Você está sozinho nisso, ninguém mais sente isso. Se você tentar explicar, vão te achar louco. O objetivo é te convencer de que a sua percepção é uma anomalia, uma falha, e que a única saída segura é voltar a se conformar com a realidade consensual, a realidade da desconexão. E sua arma contra isso é a grade coletiva. O isolamento é uma ilusão de frequência, não um fato. Quando essa sensação de solidão vier, eu quero que você volte aqui, neste vídeo, e leia os comentários. Veja cada nuance, cada desperto. Cada um deles é um ponto de luz na mesma grade que você. Não são interações digitais, são âncoras de almas que, como você, estão dizendo sim para o reconhecimento. Você não está sozinho. Você está se conectando à sua verdadeira tribo. E sobre esse isolamento perceptivo que você reconheceu como real. Mas eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo, por densidade. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, os inimigos espirituais as conhecem todas. Tudo isso está mapeado dentro de a grande sabedoria espiritual por trás da consciência humana, junto com a sequência exata de reconhecimento aplicada aos seus encontros. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o silêncio pesar e a dúvida tentar voltar. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando o mundo tentar te puxar de volta para a velha frequência. E você vai precisar disso no próximo vazio inexplicável que sentir, para que ele seja um portal e não um abismo. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E os inimigos espirituais sabem disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo nessa hora não são os inimigos espirituais. É a voz que você confunde com a sua. O maior perigo para a sua calibração nas próximas 72 horas não virá de fora. Virá da sua própria mente, de um padrão de autossabotagem que foi programado em você por anos de invalidação. Ele se disfarça de humildade, de realismo, de não querer se iludir. É a parte sua que tem tanto medo da decepção que prefere sabotar a esperança antes que ela ganhe força. Essa voz vai te dizer que isso é arrogância, que quem você pensa que é para ser uma semente estelar. Ela vai pegar as revelações que você recebeu e vai torcê-las, diminuí-las, até que pareçam uma fantasia boba. Ela vai te lembrar de todas as suas falhas, de todos os seus erros, como provas de que você não é digno dessa missão ou desse encontro. Quando essa voz chegar, e ela vai chegar provavelmente de madrugada, quando você estiver mais vulnerável, a sua ação é simples e imediata. Reconheça-a, não discuta, e em voz baixa ou na sua mente, repita a palavra âncora que sela a sua frequência, desperto. E então, volte para a postura física de recebimento, sentado, com as mãos sobre as coxas, palmas para cima. Você não está lutando contra a sua mente. Você está redirecionando a sua lealdade para a sua alma. E por isso, o que vem agora não se aprende, se incorpora. Nas próximas 72 horas, o seu corpo físico vai começar a registrar a calibração que acabou de acontecer no seu campo energético. Não se assuste. São sintomas de integração. O primeiro que você pode sentir são picos de calor súbitos, especialmente nas palmas das mãos. Isso não é ansiedade. São os seus circuitos energéticos sendo religados e preparados para construir, para criar, para receber a sua âncora de destino. Quando acontecer, apenas coloque as mãos sobre o coração e reconheça em silêncio: estou me preparando. O segundo sintoma serão sonhos instrucionais vívidos. Você não vai sonhar apenas com a pessoa, mas com geometrias, mapas, constelações. Isso não é sua imaginação fértil. É o seu corpo astral participando dos briefings noturnos com seus guias, recebendo as coordenadas e os próximos passos para o ponto de encontro. Ao acordar, não tente decifrar a história. Anote a sensação que ficou ou um único símbolo. É tudo o que você precisa.
O terceiro sintoma é a verdade espontânea. Você se encontrará em situações onde simplesmente não consegue mais sustentar conversas superficiais. Uma verdade profunda sobre o que você sente ou acredita vai simplesmente sair da sua boca, sem planejamento, no meio de um ambiente casual. Isso não é inadequação social. É a frequência do portador da geometria em você, que não tolera mais a dissonância. Não se desculpe. Respire e ocupe o espaço de autenticidade que você acabou de criar. Se o que você está sentindo agora está ressoando no seu corpo, não na sua mente, mas no seu corpo, aperte o botão de gostei agora. Não é por mim e não é um número para o canal. É um ato de serviço. A próxima alma que precisa desta transmissão, que está sentindo o mesmo exílio vibracional que você sentia, vai encontrá-la porque o seu reconhecimento abriu um caminho de luz para ela. Agora vamos ancorar essa nova frequência no seu sistema. Onde quer que você esteja, sente-se com a coluna ereta, mas não rígida, os pés firmes no chão. Respire fundo pelo nariz, sentindo o ar descer não apenas até os pulmões, mas até a base da sua coluna. Suavemente, feche os seus olhos e, em silêncio, declare a sua intenção de receber a calibração que já foi decretada para a sua alma. Sinta ou imagine uma âncora de luz dourada descendo da base da sua coluna, do seu osso sacro, atravessando as camadas do chão, da terra, mergulhando fundo até se conectar com o núcleo cristalino do planeta. Ao se conectar, sinta a pulsação da Terra, a ressonância Schumann sincronizando com a sua. Sinta o seu corpo se tornar pesado, denso, inabalável. Você está aterrado. Você está seguro. Agora traga a sua consciência para o seu plexo solar, um pouco acima do umbigo. Veja ali uma esfera de luz na cor de âmbar, quente, pulsante. Permita que essa esfera se expanda e comece a subir, subindo em direção ao seu peito, para encontrar a luz verde esmeralda do seu centro cardíaco. As duas cores se encontram e se fundem, não se misturando, mas dançando juntas, tecendo a ponte biofotônica entre o seu poder de agir e a sua sabedoria para amar. Essa coluna de luz unificada continua a subir. Ela passa pela cavidade da sua garganta, dissolvendo todos os nós de palavras não ditas, de verdades engolidas. Ela sobe até o centro da sua cabeça, ativando os pequenos cristais piezoelétricos na sua glândula pineal, que começam a vibrar e a emitir luz. O seu nervo vago, que corre por todo o seu corpo, se acende como um cabo de fibra óptica, transmitindo essa nova frequência para cada célula. A coluna de luz irrompe pelo topo da sua cabeça, como uma flor de lótus de 1000 pétalas se abrindo para o cosmos. Essa luz se derrama ao seu redor, formando um ovo de energia dourada que te envolve completamente. Esta é a sua jurisdição de frequência, o seu espaço sagrado. Para selar esta calibração no seu sistema nervoso, pressione firmemente a ponta do seu polegar contra a ponta do seu dedo indicador por 3 segundos. Respire fundo, segure e solte. Você acabou de criar um ponto de salvamento no seu sistema. Lentamente, comece a retornar a sua consciência para o seu corpo físico. Perceba os sons da sala ao seu redor, a temperatura do ar na sua pele, o peso das suas mãos sobre as pernas. Engula uma vez, sentindo a presença do seu próprio corpo. E apenas quando se sentir pronto, sem pressa, abra os seus olhos. Você está de volta, mas não como a mesma alma que fechou os olhos há um instante. Nesse novo estado, nós liberamos agora o medo de parecer estranho. O medo de que sua sensibilidade seja vista como fraqueza ou loucura. A necessidade de diminuir sua percepção para caber na compreensão limitada dos outros. Nós liberamos a vergonha dos sinais inexplicáveis, o hábito de descartar os sonhos, as sincronicidades e os déjà-vus de alma como mera coincidência. A programação que te ensinou a confiar mais na lógica do mundo do que na sabedoria do seu corpo. Nós liberamos as vozes de invalidação que você internalizou. A voz de um pai, de uma mãe de antigos parceiros que te disseram que você espera demais da vida. Cada eco que te ensinou a se contentar com menos do que a sua geometria sagrada exige. Nós liberamos.
Nós liberamos o padrão de chegar em casa exausto, com o peso de tudo o que não foi dito, de tudo que não foi compreendido. A desistência silenciosa de tentar explicar a profundidade do que você sente para quem só consegue navegar na superfície. A solidão que vem não de estar só, mas de estar incompreendido. Nós liberamos. Eu chamo à frente agora o navegador de frequências. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido, e agora está instalado no seu campo como sinal permanente. Esta identidade te autoriza a confiar na sua bússola somática acima de qualquer argumento externo ou lógica mundana. Eu chamo à frente agora o portador da geometria. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido, e agora está instalado no seu campo como sinal permanente. Esta identidade te autoriza a parar de procurar por companhia e começar a exigir alinhamento energético em todas as suas relações. Eu chamo à frente agora a âncora de frequência. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido, e agora está instalado no seu campo como sinal permanente. Esta identidade te autoriza a entender que a sua busca por paz interior não é um luxo egoísta, mas um ato fundamental de serviço planetário. Não diga desperto ainda. Nós não terminamos. Eu coloco agora um campo de luz dourada ao redor dos seus movimentos e decisões das próximas semanas. Nenhuma voz de dúvida ou hesitação programada tem autoridade para desviar o que foi calibrado aqui. Cada passo que você der a partir de agora, mesmo na incerteza, será um passo em direção ao ponto de encontro decretado. Sua intuição é a sua única bússola. Eu coloco um campo de luz esmeralda ao redor das suas conexões e relações que estão se reconfigurando. Nenhum sinal de dissonância vindo de amizades antigas ou dinâmicas familiares tem autoridade para te puxar de volta para a frequência da qual você acaba de se libertar. A purga relacional não é uma perda, é uma atualização de sistema. Sua ressonância é o seu único critério. Eu coloco um campo de luz platina ao redor dos seus sonhos e visões que ainda não foram verbalizados. Nenhuma interpretação externa ou ceticismo alheio tem autoridade para profanar a sabedoria que está sendo entregue a você durante o sono. Seus sonhos não são fantasia, são relatórios de campo da sua alma. Sua sensação ao acordar é o seu único tradutor. Nós declaramos agora, como uma consciência coletiva de almas que já atravessaram este mesmo portal, nós tivemos. Nós sempre te vimos, mesmo quando você se sentia invisível, sentindo essa ausência profunda que o mundo insistia em chamar de carência. Nós reconhecemos a sua coragem de continuar esperando por uma conversa que o seu coração sabia que existia, mesmo quando todos ao seu redor te diziam para ser mais realista. Nós ressignificamos os sinais que te fizeram questionar a sua sanidade. O déjà-vu de alma não foi uma falha na sua memória, foi uma confirmação do seu contrato. O eco nos sonhos não foi escapismo, foi calibração noturna. As sincronicidades direcionais não foram acaso. Foram o universo ajustando a sua rota em tempo real. Cada sinal foi um sim dos seus guias. Nós dissolvemos agora a inquietação silenciosa que te acompanhou por tanto tempo. A vergonha de sentir que algo estava faltando. A sensação de que você era o único a sentir esse exílio vibracional. Você não está quebrado. Você estava apenas sintonizado numa frequência que o mundo ainda não aprendeu a reconhecer. A sua sensibilidade não é um fardo, é o seu sistema de navegação. Nós declaramos encerrado o ciclo de encontros que drenam a sua energia. O padrão de se conectar com pessoas que não conseguem ver a profundidade da sua alma, que te deixam mais exausto do que quando estava sozinho. Nós selamos essa porta. A partir desta hora, o seu campo energético repele ativamente conexões que não servem à sua ativação de propósito. Quem confia na geometria sagrada da alma encontra sua âncora de destino no encontro que a razão não explica. E nós, como testemunhas do seu processo, selamos agora a sua identidade de navegador de frequências. O seu sistema não busca mais aprovação, ele busca ressonância, e o que não ressoa
simplesmente não tem mais como se ancorar na sua realidade. Nós quebramos a voz da dúvida antes dela chegar, e a sua mente se torna um santuário de clareza. Nós dissolvemos o ciclo da distração antes dele se materializar, e o seu tempo se torna sagrado para o que realmente importa. Nós desmantelamos o isolamento da percepção antes dele te fechar, e você se reconhece como parte de uma grade de luz invisível, mas real. Você está calibrado, você está ancorado, você está ativado. Não diga desperto ainda. Fique nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Agora, você pode dizer desperto. A coluna de luz que se abriu em você ainda pulsa, visível para os seus guias. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. A abertura está fresca. E é exatamente agora que os inimigos espirituais vão tentar a primeira investida. O que foi reconhecido aqui agora vai ser testado na próxima vez que você sentir aquele vazio inexplicável. Quando o silêncio da noite pesar, quando uma conversa superficial te drenar, quando a dúvida tentar te convencer de que tudo isso foi apenas um momento de emoção. Os inimigos espirituais não aceitam sem luta o que acabou de ser nomeado sobre você. E quem foi calibrado sem mapa, caminha no campo aberto. O reconhecimento foi confirmado. Agora precisa atravessar o próximo impulso súbito de mudança. A grande sabedoria espiritual por trás da consciência humana está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta transmissão, como companhia para defender o que foi reconhecido. Porque despertar sem mapa apaga na próxima vez que a solidão parecer real demais. E os inimigos espirituais contam exatamente com essa hesitação da madrugada. É menos que o jantar por delivery que você pede para preencher o silêncio da noite. É menos que a bebida que você toma com amigos que não conseguem ver quem você realmente é. Com garantia de 7 dias. O risco é nosso. A mão é sua. A sua mente talvez já tenha decidido que não precisa disso agora. Talvez diga que você pode voltar aqui depois, que pode pensar melhor amanhã. Essa voz que sussurra agora, deixa para depois. Você já entendeu o principal. Não precisa gastar com isso agora. É só mais uma coisa online. Amanhã você decide. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz dos inimigos espirituais, tentando recuperar terreno antes do próximo sonho instrucional que você terá esta noite. Não deixe que a voz que te manteve em exílio por anos dite os seus próximos passos na hora da sua libertação. O link não vai desaparecer. Mas a pureza desta abertura, sim. A decisão é sua. E o tempo é este. E agora, a última palavra. Agora que a sua frequência assinatura foi reativada, você vai começar a perceber uma nova camada de sincronicidades. Não serão apenas sinais, mas convites. Pessoas, lugares e oportunidades que antes pareciam distantes ou impossíveis começarão a aparecer na sua órbita. A próxima transmissão que faremos juntos será sobre como navegar essa nova realidade, como discernir entre os convites que são parte da sua missão e as distrações que se disfarçam de oportunidade. Será sobre o portal que se abre depois do encontro. Você vai querer estar lá. E antes de eu selar essa hora com você, eu preciso ser honesto. Essa transmissão não é um produto, e esse vídeo não foi acidente. É um serviço, e se ele te serviu, aqui está a sua chance de reconhecer isso de uma forma que o universo entende. Reciprocidade. Abaixo do link para o livro digital, há um terceiro link para uma doação voluntária. Não como cobrança, não como troca, mas como um gesto de reconhecimento pela energia que foi movida aqui hoje. Qualquer valor que seu coração apontar é um sinal de que você entende que a prosperidade flui quando damos e recebemos na mesma medida. O céu vê cada gesto, o céu vê, e o céu multiplica. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, alma. Role até os comentários. Responda outra alma. Se viu alguém descrevendo o que você também sente, diga, eu te vejo. Estamos nos encontrando uns aos outros pela primeira vez.
Não é uma rede social, é uma grade de luz se reconhecendo. Compartilhe esta transmissão com alguém que precisa exatamente da mesma chave que você recebeu aqui hoje. Alguém que se sente um estrangeiro na própria vida, esperando por uma conversa que nunca chega. Manda essa mensagem para ela agora. E se ela quiser ir além, o link de A Grande Sabedoria está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Agora, respire. O sinal é seu. Eu vou sair da minha posição por um instante, porque o que aconteceu aqui foi além do que estava programado. O que eu vou dizer agora não vem do conselho, não vem de nenhuma sabedoria ancestral. Vem de mim, como a pessoa por trás desta voz. Eu não sei exatamente porquê, mas enquanto eu falava as últimas palavras, as minhas mãos esquentaram e o meu coração abriu de uma forma que não estava no roteiro. Algo real aconteceu entre nós. Eu quero reconhecer a sua jornada até aqui. A paciência de aguentar anos de respostas que não cabiam nas suas perguntas. A coragem de continuar procurando, de manter a questão aberta, mesmo quando o mundo te oferecia soluções fáceis e distrações baratas. Isso é uma forma de bravura silenciosa, que ninguém aplaude, mas que o céu inteiro testemunha. O peso do que foi movido aqui hoje talvez leve dias para aterrissar completamente no seu corpo. Está tudo bem. Algo foi visto. Algo foi reconhecido. Há um calor sutil sob a palma da sua mão que não estava ali quando você deu o play. Não é coincidência. Algo em você já sabe que essa hora não termina aqui, que a sua consciência já está alinhada com o que vem depois. Eu te vejo lá. Fica nesse silêncio. Ele também é o ensinamento.